Olá, bem-vindos e bem-vindas, boa tarde! Hoje essa aula está gravada, sim, gravei pela manhã, 1º de maio, dia do trabalho. Nossas lives acontecem aqui todas as segundas às 4 horas da tarde e como ocorreu um imprevisto, eu não conseguiria estar aqui totalmente ao vivo com você às 4, eu estou no chat, então já vou dar um oi para você, porque qualquer dúvida que você tiver ao longo da nossa aula, você pode perguntar no chat que eu vou estar ali diretamente respondendo todas as dúvidas que aparecerem. Bora agitar esse chat. Se você está chegando agora por aqui, já se inscreve no canal que o conteúdo de filosofia é muito importante, muito interessante. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito. E aqui na descrição do vídeo tem um site Filosofando com Gabi, que é um site que eu construí ao longo dos anos aí, com cursos de filosofia que pode facilitar o seu processo, tanto de aprovação quanto de estudo, se você é professor ou está retomando os estudos aí para uma nova licenciatura, para uma nova universidade, enfim. A ideia é, estamos aqui para atender as demandas que forem necessárias. Hoje a nossa aula vai ser sobre David Hume. Sim, uma aula especial que foi um pedido especial de uma querida aluna que sempre está por aqui comentando os nossos vídeos. E aí eu perguntei, o que você quer? E a resposta foi, David Hume, o empirismo, Gabi. Então, por que não? Isso é importante. Se você ainda não me conhece, é novo por aqui, é importante você saber que nas minhas redes sociais e nos comentários que vocês deixam nos vídeos, eu sempre vou estar olhando, observando para atender as demandas. Então, para o público que aparece, que se manifesta, vocês podem ter certeza que eu vou atender. Então, vamos dar início à nossa aula. Se você acha David Hume um cara complexo ou você nunca ouviu falar, já deixa um joinha que é para eu saber que você está engajado e que nossa aula, então, vai ser um sucesso. Para quem não me conhece, eu sou a Gabi, aqui do Filosofando com Gabi, e vamos começar o conteúdo que é super interessante, que faz parte da filosofia moderna, que é esse grande pensador aqui, David Hume. O Hume, ele é um filósofo empirista e, ao mesmo tempo, ele é ceticista. Você sabe o que significa esses dois termos? É bem importante a gente ter em mente primeiro o que é o empirismo e o que é o ceticismo. Se você já me acompanha aqui no canal, tem aulas que eu já falei sobre isso, expliquei exatamente o que é, mas se é o primeiro vídeo que você vê aqui, então não tem nenhum problema que eu vou explicar agora. Quando a gente fala de empirismo, a gente está falando de um conhecimento que vem exclusivamente pela experiência, tá? Então, é um conhecimento empírico, é um conhecimento que precisa dos sentidos para acontecer. Tato, olfato, visão, paladar e audição são condições necessárias para que o conhecimento ocorra. O que a gente tem que entender é que quando se fala de empirismo, racionalismo, criticismo, a gente está falando de um campo da filosofia que chama epistemologia. A epistemologia é o que a filosofia tenta entender, quando a filosofia tenta entender qual é a forma que nós temos para entender e compreender o mundo. Como que a gente aprende? Como que a gente faz as coisas terem sentido e significado? É meio que assim, em que momento da vida que a gente passou a nos distanciarmos dos outros animais da natureza e começamos a elaborar um conhecimento que nos levou a um conhecimento científico, que nos levou a uma revolução tecnológica, uma revolução industrial como a que temos hoje. Então, o que acontece na mente humana que faz com que a gente aprenda? Isso é epistemologia. E existem correntes filosóficas de diversas formas, de diversos teores em relação a como esse processo se dá. O empirismo diz que esse processo só acontece pela experiência, mas a gente tem o racionalismo, por exemplo, do Descartes, que traz para a gente que a experiência, na verdade, ela só se dá pela razão, que os sentidos em si, eles não têm um significado tão importante quando a gente está falando de concretizar e realizar um conhecimento, quando a gente está falando de sentir, perceber a coerência que tem nas relações que a gente tem com os objetos no mundo. Então, o David Hume, ele está dentro da categoria de filósofo empirista. Isso significa que só a experiência pode trazer conhecimento. E ele também é ceticista. O que é uma pessoa cética? Cético é aquele que não acredita numa verdade absoluta, inabalável, aquela que a gente vai conseguir chegar e que ninguém nunca vai desconstruir.
Para o Hume, todas as verdades elas são necessárias, mas elas também são transitórias, elas podem ser superadas. Então, o ceticismo, ele está na ideia, não de que a gente, porque não existe verdade, não vou buscar o conhecimento. Pelo contrário, Hume está aqui para mostrar que não é porque ele é cético que necessariamente ele é o cara que não acha que o conhecimento não deve ser adquirido. Por quê? Conforme a gente vai experimentando a vida e a gente vai ganhando experiências, a gente vai aprendendo a lidar melhor com as coisas. Então, buscar o conhecimento é necessário. Tentar entender o processo é necessário. Mas a partir do momento que a gente entendeu, não significa que aquilo é estático e acabou. Então, a ideia é que estamos num processo perpétuo de busca pelo conhecimento, ok? Então, vamos entender um pouquinho sobre esse filósofo moderno que está no século XVIII. David Hume é essa figura aqui, um nobre, né? Ele era um pensador escocês. Então, ele nasceu em 1711, ele morre em 1776, viveu bastante até para os tempos daquela época. E o Hume, então, ele era um lord aqui, né? Nascido em Edimburgo, na Escócia, Hume ficou conhecido por desenvolver um empirismo radical. Esse empirismo radical é o que vai levar o Hume à ideia do seu ceticismo, tá? Para esse pensador, nenhum conhecimento pode existir sem antes passar pela experiência, ou seja, ele é um filósofo empirista. O filósofo escreve uma obra magistral intitulada Tratado sobre o Entendimento Humano, que foi publicada em Londres em 1748. Olha o nome do tratado, Tratado sobre o Entendimento Humano, ou seja, uma obra na qual ele vai se debruçar para entender qual é o processo que leva o homem a compreender e conhecer as coisas do mundo. Então, é uma investigação epistemológica, é uma investigação do nosso processo de conhecimento, tá? Nessa obra, o filósofo preconiza o método de investigação que se faz por onde? Pela observação e generalizações. O que é preconizar? Ele vai dar prioridade a esse tipo de conhecimento, onde, por meio em que, né, a partir das observações, a gente cria teorias que são generalistas. Ao mesmo tempo que é assim que, segundo ele, nós podemos conhecer, essa generalização ela pode causar problemas. E é nesse campo, nesse momento, que a gente tem que prestar atenção na filosofia do Hume, ok? Espero que até aqui esteja tudo indo bem, tudo fluindo. Se tiver com alguma dúvida, já deixa aqui. Deu para entender o que é empirismo? Ficou claro o que significa o empirismo, não só para o Hume, de um modo geral, e que isso pertence a uma discussão epistemológica? Esse é o ponto de partida que a gente precisa começar. Para começar. Então, vamos agora para a complexidade da filosofia de David Hume. O Hume, ele vai falar para a gente de uma coisinha que chama impressões e ideias. Então, existem duas coisas no nosso processo de conhecimento e de percepção do mundo. Primeiro, a gente recebe as impressões que depois vão gerar em nós ideias. Para os pensadores empiristas que acreditam que a experiência é a única fonte de conhecimento, tato, olfato, visão, paladar e audição são as únicas formas da gente entender o mundo. Ou seja, se não existe um corpo, se não existem os sentidos, o conhecimento não é possível. É isso que o empirismo diz. E eles vão dizer, os empiristas de um modo geral, que a experiência ela é matéria-prima para as ideias. Ou seja, não é possível haver uma ideia se antes não houver uma experiência. E vamos entender esse processo aqui junto, tá? Segundo David Hume, todo conhecimento, sem exceção, tem origem nas experiências. Realizadas onde? No mundo sensível. O que é o mundo sensível, Gabi? É esse mundo aqui onde a gente está, tá? Você está assistindo essa aula, você está dentro do mundo sensível, você está segurando um computador, você está segurando um celular, você está com um notebook na tua frente. Como que tá? Isso tudo que você está vivendo nesse momento é uma experiência com o mundo sensível. Tudo que depende do seu sistema sensorial, tato, olfato, visão, paladar e audição, é experiência sensível, tá? Então, os sentidos promovem experiências sensíveis.
Então não é, eu estou muito sensível hoje. Não é esse tipo de sensibilidade que nós estamos falando. Nós estamos falando de sensibilidade tátil, de sensibilidade olfativa, visual, auditiva. É esses sentidos mesmo, tá? Assim, tudo que está em nossa mente origina-se onde? Tudo que está em nossa mente origina-se das impressões sensíveis, que são percepções imediatas. As impressões sensíveis são percepções imediatas. É aquilo que eu percebo imediatamente. Então, você está me ouvindo falar agora, você está tendo uma percepção imediata da minha voz. Você está me vendo dando aula agora, você está tendo uma percepção imediata da minha pessoa falando aqui para você. Então, isso é percepção imediata. E vem de onde essa percepção imediata? Das impressões sensíveis. Então, você está me vendo, você está me ouvindo, você está usando seus sentidos. As ideias, elas já são só uma lembrança dessas impressões, que o filósofo vai denominar também de percepção. Então, presta atenção. Quando eu vejo, imediatamente isso já se materializa como uma ideia. Então, ao mesmo tempo que o mundo me imprime algo, que eu receba as informações, isso já transforma-se numa ideia. Eu vou dar um exemplo, inclusive assim, tô aqui tomando um café. E aí eu tomo café, eu queimo a boca porque o café estava muito quente. Eu falo, nossa, queimei a boca. A hora que eu falo, nossa, queimei a boca, já é uma lembrança. Já passou, porque eu já não estou mais queimando. O ato em si, a impressão do café quente na minha boca, ela foi naquele momento. Papum, queimou. O que eu tô aqui lembrando, imaginando, olhando, nossa, queimou aqui, ó, já é uma lembrança. Então, para ele, essa relação que a gente tem com o mundo. São as experiências imediatas, são as impressões sensíveis que vão trazendo para nós já, que vão, vamos colocar assim, que vão colocando as ideias na nossa mente. Então, ele diz assim, o termo percepção refere-se tanto à mente humana, tanto quanto às impressões, quanto às ideias. Então, a mente humana, que são tanto impressões quanto ideias. Então, ele coloca, sabe quando você olha e fala assim, estou percebendo que tem algo estranho aqui hoje. Isso é uma percepção sensível, mas de algo que vai além. A gente precisou pensar, porque eu conheço todo mundo aqui, essa casa, essa escola, esse estúdio sempre foi desse jeito. Hoje eu cheguei e percebi algo diferente no ar. Isso é uma percepção de ideia. Quando eu coloco a mão num copo e ele tá quente e falo queimou, também é uma percepção, tá? Então é disso que ele tá falando. Essas impressões, né? Elas podem ser simples ou complexas. E as nossas ideias também podem ser simples ou complexas. E é aqui que começa a dar um nó na cabeça quando a gente está estudando Hume. Porque ele vai começar a fazer subdivisões do nosso processo de entendimento exatamente para ele entender como que se dá esse processo. Então, se eu quero entender como algo funciona, eu preciso ir desmembrando essa coisa para eu conseguir ter clareza em cada etapa do processo. E aí ele vai falar que ao longo da nossa vida a gente passa por impressões que são simples e a gente também pode ter impressões que são complexas. Essas impressões simples e complexas geram em nós ideias que podem ser simples ou complexas. E vamos entender o que significa isso. As ideias para esse pensador são sempre mais fracas e as impressões são sempre mais fortes, visto que as impressões elas são imediatas, elas acontecem na hora e a ideia vai ser só uma lembrança da impressão. Então hoje de manhã tomando café eu queimei a boca, foi uma impressão muito forte, queimou, fez uma bolha. Aí quando eu chego para encontrar as outras pessoas, eu olho e falo assim, gente, e hoje que eu queimei a boca com o café? Já é uma lembrança, já a dor é menor. Então, a ideia de queimar a boca é muito mais fraca do que a queimadura em si. Então, esse processo é o que permite a gente conhecer. Ao longo do nosso dia, da nossa vida, da nossa existência, a gente vai passando por experiências que vão depositando em nós o que a gente vai ter depois como ideia. Se não houver a experiência, não vai ser possível ter a ideia. E a gente vai entender isso cada vez melhor. As impressões simples geram ideias simples. As impressões complexas geram ideias complexas.
Vamos começar destacando aqui as impressões simples. Para ele, o que são? São impressões das características sensitivas particulares do objeto experimentado. Ou seja, elas dependem exclusivamente dos 5 sentidos. Por exemplo, uma impressão simples é quando a gente aprende as cores, quando a gente saca se está frio ou se está calor, quando a gente percebe se algo é rígido, mole, doce ou amargo. Isso tudo são experiências que nós temos com os nossos sentidos que são evidentes. Então, quando você olha para essa caneta, eu falo que cor é essa caneta é preta. Então, quando a gente está lá na nossa primeira infância, a gente é alimentado por essas impressões, né? Então, assim, a gente aprende as cores, a gente aprende as formas, a gente aprende os números, a gente aprende as vogais, a gente aprende o que é mole, o que é duro, o que é pequeno, o que é grande. Isso tudo em si não são conhecimentos novos que vão gerar algo, mas isso são impressões, são conhecimentos que vão depositar em nós uma faculdade futura de poder fazer as associações. Então, a gente, desde o momento que a gente nasce, a gente vai recebendo essas informações, essas impressões. Então, a gente está lá e a mãe tá com a criança no carrinho e fala, ó, piu-piu, au, 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 miau. Então, isso tudo são formas de impressões simples para ir gerando em nós depois as futuras ideias complexas, que é a nossa capacidade de pensar. Então, olha aqui, presta atenção. As impressões simples, então, são as coisas básicas, como as cores, o frio, né, o quente, o mole, o duro, o amargo, o doce. As impressões complexas, elas nos permitem perceber o objeto já de uma forma mais ampla. Então, o gelo, a mesa, a gelatina, o café, essas impressões complexas, elas vão permitindo em nós depois gerar ideias complexas. Então, vamos colocar assim, quando eu olho para um gelo, porque eu já tive uma experiência com o gelo, eu sei o que ele significa sem precisar tocar. Eu tenho uma capacidade de associar o gelo a algo que é gelado. Eu tenho uma capacidade de associar uma xícara de café com algo que é amargo e que também tem que ser quentinho. Então, só que como que eu consigo isso? Porque eu já experimentei um café e eu sei que ele é amargo. E eu sei que ele é servido quentinho. Porque eu já toquei um gelo, porque já me ensinaram a diferença do frio e do quente. Então, ao longo da nossa vida, desde o nosso momento que a gente nasce, a gente vai recebendo as impressões e alguém vai definindo o que elas são. E essas impressões simples, quente, frio, amarelo, verde, que vão depois permitir que a gente tenha essas impressões que são mais complexas, de bater o olho num gelo e saber o que significa, de bater um olho numa xícara de café e saber que possivelmente ela está quente, de olhar o escapamento de uma moto e falar, opa, não chega perto porque pode estar quente. Então, esse tipo de complexidade vem do quê? Eu sei o que é quente e o que é o frio. Um dia eu passei do lado de uma moto, toquei a perna na moto, não sabia que escapamento era quente, fiquei com uma bela mancha, com uma bela cicatriz na minha perna. E aí, a partir daquele momento, eu já descobri empiricamente, pela experiência, que escapamentos de motos podem ser quentes e que causam queimaduras e queimaduras intensas. Então, essa é a ideia de impressão simples e de impressão complexa, tá? Então, a gente alimenta de uma fase primária as informações e numa fase posterior a gente consegue, ao observar, perceber o que aquilo significa. Então, essa é a ideia básica. Quando a gente vai falar de ideias simples e complexas, elas vão ser resultado dessas impressões. Então, as ideias simples vão ser cópias, ou seja, lembrança das impressões simples, e as complexas, cópias ou lembranças das impressões complexas. Então, fica muito evidente aqui que as ideias elas são secundárias porque elas são somente cópias, lembranças, independente se elas são simples ou complexas. Tá indo bem até aqui? Tem alguma dúvida em relação a isso? Se tiver dúvida, guarda ela, pode colocar no chat, não tem problema, mas vai guardando ela também, porque ao longo de cada explicação que eu vou dando, isso vai começar a se conectar. Então, o que a gente tem que perceber é que o Hume ele vai desmembrando o processo de conhecimento para a gente entender onde chega esse resultado, tá? Então, presta atenção aqui, olha.
Na filosofia humeana, nossa mente possui faculdade da memória, da imaginação. São essas duas. A memória é onde ficam armazenadas as ideias que são lembranças das impressões. Então, eu vivi uma experiência. Essa experiência está armazenada onde? Na minha memória. Então, como que eu alimento a memória? Eu só posso alimentar a memória com experiência. Já a imaginação, ela é responsável por compor, transpor, combinar, separar e distinguir as ideias que estão na memória. E isso é interessante, porque a nossa imaginação vai ser a composição. O Hume vai dizer que a mente humana não é capaz de criar. A mente humana, ela é capaz de imaginar, mas não de criar algo novo. O que é a imaginação para o Hume? Para o Hume, a imaginação está na nossa forma de compor todas as experiências que a gente já teve. Presta atenção nessa imagem que eu trouxe. A gente tem uma menina, né, com uma asa. É possível uma criança ter asa, tipo uma fada? Não, não é possível. Mas você já viu uma criança? Já. Você já viu asa? Já. Você é capaz de juntar uma imagem dessa? Você é capaz de pegar uma criança e fingir que ela tem uma asa na sua imaginação? Sim. Mas ela em si não foi uma criação sua. Porque se você nunca tivesse visto uma criança ou nunca tivesse visto uma asa, você jamais faria essa composição. Um elefante com asas na orelha, ao invés de ter a sua famosa orelha grandona. Isso é possível? Na realidade, isso não é possível. Então, foi a minha imaginação que compôs o elefante que eu já vi e as asas que eu já conheço. Então, essa menina e esse elefante, eles são frutos de uma imaginação, mas que fazem parte de uma composição. Então, o que a gente faz? Então, a gente pode pensar numa montanha de ouro? Existe montanha de ouro? Não, então sou eu que estou criando. Não, é você que está imaginando. E como você imagina? Alimentando a tua mente com impressões simples, com ideias simples que você já experimentou. Então, a gente pode imaginar um elefante cor-de-rosa voando, porque eu sei o que é a cor rosa, porque eu sei o que é um elefante e porque eu sei o que é voar. Então, a gente é capaz de somente fazer esse tipo de colocação, de junção. Eu vou dar um exemplo aqui, quando a gente pensa em comida. Quando você come um negócio que nunca ninguém comeu, né? Que tá perto de você, você fala, nossa, comi um negócio muito gostoso. A primeira coisa que as pessoas perguntam é, tem gosto de quê? Parece o quê? E você vai tentar fazer como? Você vai tentar jogar para essa pessoa informações a partir das possíveis impressões simples que ela já teve, de algo que ela já experimentou, de algo que corresponde à realidade dela, para ela conseguir fazer essa associação. Então, por exemplo, você já comeu carne de rã? Nossa, nunca comi carne de rã. Tem gosto do quê? Tem gosto de frango e textura de peixe. Você já comeu peixe? Sim. Você já comeu frango? Sim. Você consegue imaginar a carne de rã, então? É estranho, mas sim, parece estranho. Textura de peixe, gosto de frango, não parece muito bom, não. Mas, saquei. Se você nunca comeu peixe e nunca comeu frango, a sua imaginação nunca vai alcançar, não vai chegar nem perto, porque você não é capaz, porque você nunca experimentou nem o frango nem o peixe. Então você nunca vai conseguir imaginar como é uma carne de rã. Então a nossa imaginação, ela não é tão livre quanto a gente achou. Porque acreditava-se que a razão humana, ela era no limits, só vai. E o Hume vai falar, não, filho. Ela é limitada pelas experiências, e quanto menos experiência você tem, menos a sua imaginação flui. Por isso que é legal quando a gente lê muito, né? Porque quando a gente lê muito literatura, livro, a imaginação dos outros passam a compor a nossa imaginação. E aí aquilo que a gente nunca imaginou, nunca pensou e leu, de repente passa a ser algo que eu posso pensar, imaginar ou querer conhecer. Então, a gente precisa alimentar a nossa intelectualidade, a gente precisa alimentar a nossa memória com experiências que são reais, né? A ler um livro não é real, mas você está usando a imaginação de alguém que viveu algumas experiências e que conseguiu transpor naquela literatura, seja de ficção, seja uma literatura romântica, conseguiu transpor ideias
que vão fazer com que você passe a usar a sua imaginação. Então, a imaginação, ela é capaz de realizar as mais diversas formas de combinação, que podem ser fruto de uma fantasia, tipo esse elefante ou essa menina, ou também podem ser fruto do princípio de associação de ideias. O que é o princípio de associação de ideias? É uma das questões mais importantes para entender sobre o Hume, tá? É a teoria dele sobre a forma como a gente conhece. O princípio de associação de ideias, ele traz para a gente exatamente essa ideia da carne de rã que eu coloquei. A gente, a partir de associações, vai compondo conhecimento, vai criando imaginação, vai alimentando a memória. Então, é sobre isso que ele vai falar para a gente. Olha aqui, o princípio da associação de ideias. Ele vai trazer 3 princípios, tá? Um que ele chama de princípio da semelhança, associação por semelhança, associação por contiguidade e associação por causalidade. As ideias que se assemelham vai fazer parte do princípio de semelhança, que é quando, por exemplo, a gente olha uma foto que nos remete a um lugar, a gente vê uma pessoa que nos faz lembrar de outra pessoa. Então, assim, você tá lá num lugar, aí você olha para alguém super parecido com a sua vozinha, com o seu vozinho, você fala, ai, gente, olha, parece minha avó. E aí você pode ter um carinho muito grande por essa pessoa, por essa figura, você já olha com uma simpatia para aquela outra pessoa. Princípio de associação de ideias, eles são sempre positivos e sempre vão trazer verdades? Não, por isso que o Hume é cético. Não. E principalmente o que a gente mais tem que tomar cuidado é o de causalidade. Por quê? Porque quando a gente fala do princípio de associação de ideias, ao mesmo tempo que é assim que a nossa mente funciona, ela também pode ser enganada por esse tipo de associação. Nem sempre as associações correspondem. Então, a contiguidade é quando as ideias se ligam pelo tempo ou espaço. Então, quando a gente chega em dezembro, a gente lembra do Natal. Quando a gente vê uma cama, a gente pensa num aconchego. Então, é tempo ou espaço. O de causalidade é onde está o pulo do gato da filosofia humeana, que é quando as ideias se relacionam por causa e efeitos. Então, onde há fumaça, há fogo. Isso é verdade? Não. Olha a imagem que eu trago aqui. Isso é gelo seco. Tem fumaça e não tem fogo. Então, ele vai perceber que a gente tem esse tipo de associação, que a gente é habituado a achar que uma causa sempre vai ter o mesmo efeito, e aí a gente precisa prestar atenção que nem sempre isso está correto. É aí que vai entrar a ideia do ceticismo dele, que a gente precisa duvidar, inclusive quando a gente se pauta nas experiências que nós já tivemos. Então, o Hume, ele vai falar que a mente é como se fosse um teatro de ideias, em que as ideias, elas aparecem e desaparecem por meio dessas associações. Ele acreditava que essas associações, elas eram base da cognição humana. E toda a nossa compreensão de mundo está partindo desse pressuposto de associação de ideias. Só que ela é um processo importante para a cognição, mas não está livre de erro, de preconceito, não está livre de associações equivocadas. Então, é isso que a gente precisa ter em mente, assim, muito claro, sabe? Que eu acho bem interessante. Deu para entender o princípio de associação de ideias? Tem algum deles que você gostaria que eu explicasse melhor? Põe no chat que eu escrevo para você sem nenhum problema, tá? Então, é muito importante a gente ter isso em mente. Esses 3 princípios, eles são a forma como a gente lida com a nossa existência e adquire conhecimento, mas eles também podem nos induzir e levar ao erro, tá? Então, isso é importante. Qual é o princípio da causalidade? Esse é o mais importante porque é daqui que vai sair o ceticismo, tá? A crítica que o pensador faz à ideia da causalidade está no fato dela vir do método indutivo, ou seja, a partir da análise de particulares se extrai uma teoria generalizada. Então, ele vai achar que o método da indução, apesar dele ser importante, ele não vai ser o único e exclusivo para chegar a conhecimentos. O que é o método indutivo, Gabi? O método indutivo é aquele que faz com que, a partir da observação de vários elementos particulares que se repetem, a gente tire uma conclusão geral. Um exemplo, eu saí de casa segunda-feira passada, estava nublado e choveu.
Aí eu saí na terça, estava nublado e choveu. Aí eu saí na quarta, estava nublado e choveu. Quando chegou na quinta, eu pensei, tá nublado, vai chover. Isso é uma generalização, porque sempre que está nublado, chove. Só que daí, de repente, está nublado e não chove. Significa que a minha associação de causa e efeito, ela foi equivocada, ela foi precoce, ela se adiantou e aí ela acabou não correspondendo com a realidade. E aí eu vou xingar o cara do clima-tempo, falar, esses caras não sabem de nada. A questão é que a natureza e as leis da natureza, elas não são passíveis de ser completamente entendidas pelo homem, porque nós somos seres limitados. A gente se limita à nossa experiência humana. Não dá para dizer que porque sempre chove quando está nublado, um dia não choveu, é milagre. O que eu quero dizer com isso? Ele vai dizer que a gente acaba criando uma coisa, e é super importante. Falou do Hume, quando cai questão do Hume, em regra, a pergunta vai relacionar a isso aqui, a ideia do hábito. O que é o hábito? É a gente acreditar, ele vai falar que é uma relação afetiva, é a gente acreditar que aquilo vai se repetir. Então, ele vai falar que essa teoria generalizada é resultado da força do hábito, que nem sempre corresponde à realidade. Por exemplo, nem sempre onde há fumaça, há fogo, nem todo acidente tem uma vítima. Ele nega a legitimidade universal do princípio de causalidade e da noção imperativa que se associa a ele. Então, o que significa isso, Gabi? Ele nega as leis universais. Para ele não existe uma lei universal. É a nossa capacidade de ideia complexa que fez a gente acreditar que é possível uma lei universal. E ele vai colocar em xeque, inclusive, a lei da gravidade. Por quê? O que aconteceu? Newton estava lá, sentado embaixo de uma árvore. Pop, caiu uma maçã. Aí vamos supor que Newton, percebendo que a maçã caiu, ele começa a jogar vários objetos no ar para ver o que acontece. E aí ele percebe que todos os objetos, dos 5.000 objetos que ele soltou no ar, todos caíram. Então a gente chega a uma lei universal e generalizada. Todo objeto suspenso no ar tende a cair. E isso torna-se uma lei universal. Só que o Hume vai falar assim, quem garante que a gente vai ter gravidade para sempre? Que ela é universal e que ela é infalível e que ela funciona em qualquer lugar? Aí você vai olhar e falar, Gabi, o cara estava duvidando da lei da gravidade. E aí eu tô aqui para te contar. Lá, se tem alguém aqui por acaso de Minas, já deixa aquele like, já fala, tô aqui, Gabi. Lá em São Tomé das Letras tem uma ladeira que chama Ladeira do Amendoim. E São Tomé das Letras é conhecido por ser uma cidade extremamente mística. Desde duende, gnomo a extraterrestre. Tudo acontece em São Tomé das Letras. E na Ladeira do Amendoim, gente, pensa que é a ladeira, ela é íngreme. Existe um lugar dela, especificamente, que se você solta uma latinha de metal ou desengata o teu carro, ao invés do carro descer, ele sobe. Ao invés da lata descer, ela sobe. A gravidade ali não funciona como funciona em outros lugares do mundo. Por quê? As pessoas sem estudo, sem conhecimento de causa, isso acontece faz tempo, vão dizer que é porque existe uma magia que ronda São Tomé das Letras. Mas, na verdade, existe uma rocha que é super magnética e que atrai os metais para ela. Isso hoje se sabe, mas por muito tempo eram o quê? O misticismo. É a explicação sobrenatural e transcendental, metafísica. A metafísica não existe para o Hume. O que está além da matéria não dá para ser conhecido. É imaginação humana. Não dá para dizer que é realidade porque não dá para ser provado. E ainda aquilo que a gente consegue provar pode ter algo que rebate, como a lei da gravidade. E se do mesmo jeito que existe isso lá em São Tomé das Letras, existem vários outros pontos do universo onde isso acontece. E se isso acontece, essa lei da gravidade não pode ser considerada universal. Por isso que ele é considerado super cético. E aí, está acompanhando esse raciocínio? Não é genial? Eu acho o Hume genial. Então, o hábito, ele é criado onde? Pela observação de casos semelhantes que nos faz ultrapassar os dados mais do que a experiência pode alcançar.
Com isso, passamos a supor as coisas que acontecerão sempre dentro da mesma ordem e quando não acontece, a gente atribui a um milagre. Então, vamos colocar, você tem descobre que tem uma doença terminal e que você vai morrer em 6 meses. Nossa Senhora, 6 meses. Como assim, doutor? Sim, ó. Existiram 100 mil casos igual ao seu, dos 100 mil casos igual ao seu, todo mundo viveu nesse período, então é melhor você viver da melhor forma que não tem salvação. Aí essa pessoa vai para casa e começa a rezar, todo mundo começa a rezar, e aí começa um movimento de precisamos salvar. E aí, de repente, passa 6 meses, a pessoa não morre. Passa um ano, a pessoa não morre. O que vai ser isso? Milagre. O Hume vai falar, não, gente, essa pessoa não é a mesma pessoa das 100 mil pessoas. Não dá para dizer que foi milagre só porque a gente não conseguiu explicar. Calma que daqui a pouco vai ter uma explicação. Então, ele não acredita em Deus, ele não acredita em milagre, ele não acredita no sobrenatural, no transcendental, na metafísica, na essência, na generalização, no que é universal. O que ele acredita, então? Na experiência. A gente precisa experimentar. Presta atenção numa coisa, só para você ter ideia de como a nossa mente pode nos enganar. Você já revisitou algum lugar da sua infância? Que a sua memória de que aquele lugar era enorme, legal e divertido, e a hora que você volta, ele pode até continuar sendo legal e divertido, mas ele é muito menor do que você lembra. Porque a tua memória, ela está de acordo com a experiência que você teve lá, quando você tinha 5, 6 anos de idade. O seu corpo não é o mesmo, a sua aparência não é o mesmo, a sua percepção de mundo não é a mesma, a sua experiência não vai ser a mesma. Logo, você transforma a sua memória. Porque a ideia, ela é fraca, a razão é fraca, a memória é fraca, a imaginação pode enganar. Então, isso que ele quer dizer, ó. O hábito e o ceticismo. O pensador define o hábito como um sentimento afetivo racional, ou seja, é uma crença. Tais crenças orientam o nosso cotidiano, mas para ele, esse tipo de conhecimento não pode se comprovar racionalmente. Ele só é aceito dentro da probabilidade. As relações que estabelecemos permitem criar associações por causalidade, contiguidade ou semelhança. Ao observarmos situações semelhantes, criamos verdades que ultrapassam o que os dados da experiência de fato podem atingir. Por isso, supomos que fatos atuais podem se comportar como fatos anteriores. Por admitir que as leis da natureza não podem ser compreendidas plenamente pela razão humana, porque a razão é limitada, Hume é tido como um pensador cético. Ele afirmou que, se reconhecermos as limitações de nossas pesquisas aos assuntos que mais se adaptam à estreita capacidade do entendimento humano, a gente pode entender que as explicações que temos para o mundo hoje é a melhor possível dentro das nossas capacidades e não necessariamente verdades absolutas ou inabaláveis. Então, a ciência é mentirosa? A gente não pode confiar? Não só pode como deve, mas não cegamente. Porque o que a ciência traz hoje é a melhor explicação que a gente tem para o mundo. Mas ela não tá passível de não ser falha, ela pode falhar. Tanto que hoje existe uma teoria da filosofia da ciência que vai falar sobre quebra de paradigma, que vai falar exatamente sobre a superação que a ciência promove. Então, olha, Plutão é planeta, olha, Plutão não é planeta, olha, o café faz bem, olha, o café faz mal, olha, comer ovo demais é saudável, olha, comer ovo demais é... Então, tudo isso é ciência. E o tempo todo, as mesmas teorias estão se contradizendo. Então, a ciência é a melhor explicação para o que a gente tem hoje. Não significa que ela é eterna e universal. Nem tudo que é comprovado cientificamente é inabalável. Então, ele chama atenção, ele faz essa reticência. Interessante, né? Deu para entender o que é o hábito? O hábito é a nossa crença de achar que toda ação vai ter a mesma reação. A ciência trabalha com isso, a ciência trabalha com indução. Ela pega lá um medicamento que ela vai lançar no mercado. Ela testa por 2, 3 anos esse medicamento. Ela vê todos os efeitos colaterais e coloca lá, efeitos colaterais do medicamento. Todos, 50 milhões de efeitos colaterais. Você tomou, você não teve nenhum. Ah, tá errado. Não, porque não é obrigado. Você tomou, você teve um negócio que não tá ali. Por quê? Porque seu corpo é outro. Você não foi testado no momento que o medicamento foi testado.
Então, tudo está passível de ter uma coisa diferente do que a gente espera, e isso não significa que nós somos milagres divinos, segundo David Hume, tá? Hume e a ciência. Ele argumentou que a ciência não pode fornecer certeza absoluta sobre as coisas, pois nossas observações e experimentos são sempre limitados por nossas percepções e pelos instrumentos e técnicas disponíveis. E isso é interessante, porque conforme a gente melhora os instrumentos e as técnicas, a gente melhora a nossa investigação científica, né? Ele enfatizou que a ciência é limitada pelo problema da indução, que se refere ao fato de que não podemos inferir conclusões universais a partir de observações limitadas. Por exemplo, podemos observar 1000 cisnes brancos, mas isso não garante que todos os cisnes sejam brancos. Pode ter um cisne negro em algum lugar que meus olhos não alcançaram. Eu vi 1000, eu pesquisei 1000, eu fui para 10 continentes diferentes e tinha 1000, mas não vi nenhum preto. Aí eu chego, os cisnes são brancos. Aí vem um fulaninho falando, vi um cisne negro. Não, possível. Ciência diz que não existe, e aí existe. A ciência vai ter que rever. Então, é sobre isso, tá? Apesar dessas preocupações, Hume não rejeitou a ciência como um todo, mas sim destacou a importância de um ceticismo saudável e da avaliação crítica das evidências científicas. A ciência é um processo contínuo de investigação e descoberta, que é necessário estar aberto para novas informações e perspectivas para avançar o conhecimento. Então, é bonitinho o que ele coloca, né? Ele fala, ela não é tudo, mas ela é importante e ela é fundamental. Então, não é porque ele é cético que ele não acredita no processo. O processo é mais importante que o resultado. O resultado que a gente atingiu é ótimo para o momento, mas a gente sabe que a gente precisa tentar colocar ele à prova para ver até que ponto que ele ainda vai ser válido. Então, essa é a ideia de ciência para o Hume lá no século XVIII e que vale ainda muito para a filosofia da ciência hoje, tá? Então, quando a gente fala de Karl Popper, de Thomas Kuhn, a gente está falando de pensadores que têm essa ideia. Se você não conhece, pode ficar ligadinho aqui que tem aula deles aqui no canal, tá? Chama Thomas Kuhn e Karl Popper. Eles vão falar exatamente sobre essa questão da ciência e de como ela pode ser falha, mas de como também, ao mesmo tempo, ela é necessária. Para finalizar aqui a nossa aula do Hume, eu quero falar um pouquinho sobre a ideia de fantasia, que eu acho muito interessante, tá? A fantasia é uma ideia que não tem um correspondente na realidade. É uma ideia de uma fada, de um minotauro, de uma montanha de ouro, de uma sereia, por exemplo. Para verificar se nossas ideias têm correspondente com a realidade, ou seja, se são verdadeiras ou falsas, é preciso analisá-las buscando as impressões que as originam. Se por acaso a gente não identificar uma impressão que origina, a gente já pode entender que ela é fruto da nossa fantasia. Tipo, você sabia que os dragões existiram? Se você tentar buscar um correspondente na realidade, você no máximo vai chegar no jacaré. E aí você vai perceber que os dragões talvez nunca tenham existido e que é só fruto da fantasia, tá? Então, abre aspas para a gente finalizar com uma citação dele. Embora nossos pensamentos pareçam possuir uma liberdade ilimitada, verificaremos através de um exame mais minucioso que ele está realmente confinado dentro de limites muito reduzidos e que todo o poder criador do espírito não ultrapassa a faculdade de combinar, de transpor, de aumentar ou diminuir os materiais que nos foram fornecidos pelos sentidos e pela experiência. Então, aqui, página 36 da investigação acerca do entendimento humano. Interessante, né? Então, a nossa mente é limitada às experiências. Quanto mais experiência a gente tem, mais a nossa imaginação, pensamento e ideia pode fluir, ok? Para finalizar mesmo, eu trago aqui um esqueminha. Tira um print dessa tela que isso aqui vai ajudar muito você a entender a ideia geral, tá? Então, as experiências é que permite o conhecimento e a ideia. A impressão sensível gera uma percepção imediata que já vira uma lembrança dessas impressões, que depois transformam-se em ideias. As ideias se dividem em dois momentos. Uma, que são as ideias simples, a outra, que são as ideias complexas.
ela sempre tem um correspondente com a realidade quando se trata de uma ideia simples. Então, quando eu falo do sapo, do peixe, do frango, se você já viveu tudo isso, você consegue imaginar, né? Se já comeu frango, já comeu sapo, já comeu peixe, já comeu rã, já comeu isso. Ah, beleza, tudo ideia simples. Quando elas se tornam complexas, quando a gente precisa da imaginação ou da fantasia. Então, quando alguém que nunca comeu uma rã precisa entender qual é o gosto e você explica que é o gosto do frango e a textura do peixe, você tá para gerar essa imaginação na mente da pessoa, você vai buscar as ideias simples que ela tem, que é onde está o correspondente com a realidade. Então, para finalizar, as ideias são mais fracas e as impressões são mais fortes, visto que as impressões são imediatas e as ideias são só lembranças das impressões, ok? Ficou com alguma dúvida? É o seguinte, antes de eu finalizar aqui total, eu me despedir, entra aqui, ó, dá uma olhadinha na descrição do vídeo, no site Filosofando com Gabi, você tem cursos completíssimos de filosofia. Se seu interesse é se aprofundar mais, os preços são ótimos. A gente tem curso de questão que está de R$57, a gente tem curso de filosofia extensivo completaço por R$147 e um curso intensivo por R$97. É por um ano, tá? Entrou, assinou, você tem um ano de acesso à plataforma, ao site, você tem fórum de dúvidas comigo, a gente tem contato direto pelo WhatsApp. E se você, não tô a fim de comprar nada, não tô podendo, não tô querendo, baixa aqui, entra no meu Instagram e lá tem no link na bio uma forma de você baixar um e-book, um dicionário de filosofia que eu que fiz. E tem lá o Hume, as 3 palavras-chave, as principais ideias do Hume. Então, eu espero que você consiga chegar lá no aprofundamento dos seus estudos. Se você é professor, tem curso completo para você. Se você é estudante, tem curso completo para você. Mas só aqui no canal do YouTube você já tem muito vídeo gratuito, porque a ideia é oferecer uma educação de qualidade, um ensino de qualidade, para que você tenha acesso e consiga aí, gabaritar filosofia em qualquer lugar ou dar uma aula maravilhosa de filosofia em qualquer lugar desse Brasil, ok? Com isso eu me despeço. Se tem alguma dúvida, deixa agora nos comentários, que o chat se encerra junto com a transmissão, mas os comentários continuam abertos e eu continuo aqui disposta e disponível e à disposição para responder qualquer dúvida que você tenha. Se ficou com alguma dúvida, também você pode entrar no Instagram e mandar um direct que a tia responde sem nenhum problema, tá bom? Com isso eu encerro a live de hoje. Muito obrigada, uma ótima semana para vocês. Um feriadão aí de descanso ou de estudo, depende aí, mas um ótimo dia de trabalho para quem trabalha, um ótimo dia de trabalho para quem descansa e um ótimo dia de descanso para quem está trabalhando. É isso. Um beijo, fiquem bem. Se precisar, eu tô aqui.